Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me ama. Dá-me um gole da vontade divina para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Suprema Majestade, eu venho em sua vontade divina, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tens direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graça, fazer todas as reparações, por todos e por cada pecado. Venho, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me, Senhor, a tua divina vontade. Vem, divina vontade, nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém, Fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Continuando a partilha do estudo do 59 da Escola da Divina Vontade, uma das coisas que foi falado foi sobre a gente perceber a Divina Vontade agindo na nossa alma, né? Para não ser uma coisa assim, uma ilusão, né? Para a gente perceber que o que a gente está lendo está realmente acontecendo na nossa alma, que é realidade, né? Porque Jesus fala que a palavra dele é criativa e o que ele fala, ele está doando. Não é uma simples notícia. Então, a gente perceber isso realmente acontecendo. E aí eu lembrei de um trecho do Livro do Céu que fala sobre os graus que há na Divina Vontade. Porque assim, a gente vai, como foi falado, né? No início, a Aline contou o testemunho dela, né? Ela contou o testemunho dela, que ela percebe acontecendo realmente isso na alma dela e tudo. A parte que ela contou o testemunho dela. E aí ela falou assim, no início eu lia, entendia muita coisa, mas eu não vivia aquilo. Eu entendia o que Deus estava querendo dizer, mas não vivia aquilo. E ela foi percebendo aos poucos isso acontecer, mas sem ela forçar nada. Tipo assim, é uma coisa que acontece, que a gente vê, né, acontecer, que você não forçou nada para acontecer. Foi Deus que te deu aquela graça, aquele dom, né? Que não foi uma coisa que você inventou, que você forçou, não teve a sua mão humana, né? Você se abandona na divina vontade e vai absorvendo esses conhecimentos. E aí ela falou, eu percebi, no início, quando eu lia, eu percebi que tinha muita coisa que eu entendia, mas não vivia. Então a gente sabe que é um processo, né? É um processo, a gente vai lendo, vai compreendendo, vai absorvendo o que a gente está meditando, o que a gente está entendendo, o que a gente está conhecendo. E aí, então é um processo. Aí também explicou, né? Depois eu vou meditar essa parte. Por que às vezes a gente não vive o que tá lendo, né? Tem uma questão também de fé, né? Que foi falado isso. Tem uma questão de fé, da gente ter fé e acreditar em tudo que tá lendo. Mas aí eu lembrei dos graus, por quê? Porque aí é um processo, a gente vai lendo, vai compreendendo, vai vivendo, e é um processo. Aí Jesus explica isso no Livro do Céu, os graus, né? Ele fala assim, no volume 19, 4 graus que há no supremo querer. Minha filha, a luz do sol não é gozada por todos na mesma medida, não por parte do sol, porque minhas obras, contendo o bem universal, fazem o bem a todos, sem restrição alguma, mas por parte das criaturas. Então, por parte das criaturas, da nossa disposição, do nosso abandono, da nossa disposição. E aí, Jesus explicou isso, né? O que
O que impede da gente receber toda essa luz do sol? Aí ele explicou, mas aí ele fala aqui, na escola, né? Ele explicou na escola. O sol está brilhando para todo mundo. Quem mais recebe é quem mais se expõe à luz do sol. Então, não é por parte de Deus que tem a diferença, mas é por parte das criaturas. O sol está brilhando para todo mundo, igualmente, ele faz um bem universal para todo mundo, está lá à disposição, a luz do sol está à disposição, igual a luz do Fiat Supremo, está à disposição. A diferença é por parte das criaturas. Aí ele fala um exemplo, suponha que uma pessoa esteja em seu quarto, esta não goza toda a vivacidade da luz, e se goza de uma luz fraca, não goza seu calor. Então, o primeiro grau é uma pessoa que está dentro do quarto. É uma pessoa que está dentro de um quarto, imagina, e ela só abre a janela e entra ali uma frechinha de luz do sol. Mas não entra o calor, então entra um pouco de luz. Em troca, outra pessoa está fora da cidade, fora do quarto, né, na verdade. Fora do quarto, esta goza mais luz, sente o calor do sol. O calor purifica, desinfeta o ar pútrido e, ao gozar o ar purificado, se revigora e se sente mais sã. Assim que a segunda goza demais, goza mais os bens que leva o sol à terra. Então, uma pessoa num quarto, só com a janela aberta, mas não entra aquele calor do sol. É só uma luz fraca. Outra pessoa sai do quarto e se expõe ao sol. É bem diferente, mas segue adiante. Uma terceira pessoa vai se meter naquele ponto onde os raios solares golpeiam com mais força a superfície da Terra. Esta se sente investida por seus raios, se sente queimar pelo calor do sol. A vivacidade de sua luz é tanta que, enchendo o olho dela, dificilmente pode olhar a Terra. Parece como transfundida na mesma luz. Mas como apoia os pés sobre a terra, muito pouco sente dela, de si mesma, mas vive toda para o sol. Uma pessoa, então, que está dentro do quarto, outra que sai do quarto, mas fica num lugar onde o sol não está tão forte, por exemplo, debaixo de uma árvore. Ela está ali ainda, está recebendo mais luz do sol, mais calor do que uma pessoa que está dentro de um quarto. Mas pensa numa pessoa que está dentro de um apartamento fechado, só tem uma janela aberta. Outra pessoa, ela decide sair desse apartamento, aí ela decide sair do apartamento e ir lá para debaixo do prédio, e é num local que tem uma praia. Aí ela está ali debaixo da sombra, ali de uma sombra, mas já está bem mais sol do que dentro do apartamento. A outra vai lá para a praia, coloca o pé na areia da praia. O sol é muito forte e ela fica olhando para o sol, ela fica tão... ofusca tanto a visão que ela não consegue olhar para a terra. Quando ela volta o olho para a terra, você não enxerga quando você fica muito olhando para o sol. Mas você está ali com os pés apoiados na terra, na areia, está sentindo a areia, só que está bem no sol mesmo. Veja que grande diferença entre a primeira, a segunda e a terceira. Mas segue adiante ainda. Uma quarta empreende o voo nos raios solares. Eleva-se até o centro de sua esfera. Esta fica queimada pela intensidade do calor que o Sol contém em seu centro. A intensidade da luz a eclipsa totalmente, de modo que fica perdida, consumida no mesmo Sol. Esta quarta pessoa não pode mais olhar a Terra, nem pensar em si mesma, e se olhará a luz, sentirá fogo, assim que para ela todas as coisas terminaram. A luz e o calor substituíram-se à sua vida. Que grande diferença entre a terceira e a quarta. Mas toda essa diversidade não é por parte do Sol, mas por parte das criaturas, dependendo de como se exponham à luz do Sol. Então depende das criaturas, de quanto elas se expõem à luz do Sol. O Sol, agora ele vai explicar. O Sol é a imagem de minha vontade. Então, o grau que a gente alcança na divina vontade depende do quanto a gente se expõe a essa luz da divina vontade.
Depende do quanto a gente se expõe à divina vontade. O sol é a imagem de minha vontade, que mais do que sol, como dardos, envia seus raios para converter aqueles que querem viver em seu reino, em luz e amor. A imagem destas pessoas são os 4 graus de viver em minha vontade. Os 4 graus de viver em minha vontade. A primeira pode-se dizer que não vive em seu reino, senão somente a luz que de meu reino expande a todos o sol de meu querer. Vive dos efeitos, né? A primeira pode dizer que não vive, quem está no quarto recebendo uma fraca luz do sol, que é uma fraca luz da divina vontade, pode dizer que não vive no reino, senão somente a luz que de meu reino expande a todos o sol de meu querer. Pode-se dizer que está fora de seus confins. E se goza de uma pouca luz, é pela natureza da luz que se expande onde quer que ela esteja. A natureza desta criatura, as suas fraquezas e paixões, formam-no como um quarto ao seu redor e formam o ar infectado e pútrido, o qual, ao respirá-lo, a faz viver enferma e sem vivacidade de força no fazer o bem. Mas contudo isto está resignada. Suporta mais ou menos os encontros da vida, porque a luz da minha vontade, por quanto escassa seja, leva sempre o seu bem. É interessante, né, ele falar do grau da primeira pessoa. Ela está num quarto cheia de vícios, de paixões. Essas paixões formam esse quarto. Tem um ar pútrido na alma. Está vivendo ali uma vida de vícios. Mas ela aceita, mas por causa do que ela sabe de Deus, dessa luz que se expande do reino de Deus, ela tem uma influência, ela recebe influência, inspirações na mente para aceitar mais ou menos as coisas da vida. Então, está fazendo um bem, está recebendo um bem. Ela aceita mais ou menos com tudo isso, né? Apesar de viver num quarto fechado, com pouca luz, essa pouca luz que ela recebe faz ela suportar mais ou menos os encontros da vida, aceitar a cruz, aceitar um sofrimento, fazer um bem ali e outro. Então, é um primeiro grau, não vive no reino, mas recebe uma influência. A segunda é a imagem de quem entrou nos primeiros passos dos confins do reino do Supremo Querer. Por que Jesus me lembrou desse trecho? Porque ele explicou sobre perceber a divina vontade na nossa alma. Então, a gente percebe essas mudanças na nossa alma. A gente percebe essas mudanças. Eu vivia mesmo num quarto escuro, cheia de vícios, de paixões. Nossa, muitas paixões. Eu vivia presa, aprisionada em muito pecado. E vícios, só pensava em mim mesma. Tinha um monte de vícios. E depois que eu comecei a ler esse livro, mudou tudo. Eu saí desses vícios. Eu saí desse quarto. Então, se você observar bem na sua vida, você vai entender, você vai ver a ação dessa luz na sua vida, o que essa luz está produzindo de fruto na sua vida, o que se expor a esses conhecimentos, que essa luz está mudando na sua vida, na sua alma. Você consegue perceber? Você saiu desse quarto, ou está saindo, ou está num processo de estar saindo, ou já saiu dos vícios e está indo para fora desses vícios, mas ainda não consegue se abandonar ainda totalmente em Deus. Mas lendo essas características aqui que Jesus fala, você vai perceber, nossa, realmente eu vivia desse jeito, nesse quarto, e depois que eu me expus a essa luz do sol, seguir essa luz, nossa, como mudou. Eu saí dessa vida de vícios. Aí ele fala aqui, a segunda é a imagem de quem entrou nos primeiros passos dos confins do reino do Supremo Querer. Está nos primeiros passos, agora é uma pessoa que já está no reino, mas está nos primeiros passos. Entrou nos primeiros passos dos confins do reino do Supremo Querer. Ele falou daquela primeira lá, que a pessoa não estava no reino. Ela só recebia a luz que vinha do reino, porque a luz é tão forte que
alcança quem está fora. Mas a segunda já é a imagem de quem entrou, de quem já consagrou sua vontade, já entrou nesse reino e está nos primeiros passos dos confins do reino. Esta goza não só mais luz, mas goza também o calor. Portanto, o ar que respira é puro. E respirá-lo se sente morrer as paixões. Está vendo aí? Morreu as paixões. Respirar esse ar puro, receber essa luz, esse conhecimento, purifica a nossa alma, purifica a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir. E a gente respira esse ar puro dessa doutrina celestial e as paixões vão morrendo. Você não quer mais ofender a Deus, você não quer mais viver para você mesma. Então já vai morrendo as paixões. É constante no bem, suporta as cruzes não só com paciência, mas com amor. Mas como está nos primeiros passos dos confins, olha a terra, sente o peso da natureza humana. Então, é um grau de quando a gente está assim. Ele já deixa bem claro esse trecho aqui para a gente ver essas ações, né? Dessa luz na nossa alma. Você já suporta as cruzes, suporta as dores, suporta tudo que acontece, aceita tudo que acontece, até ama as cruzes, ama as humilhações, ama as cruzes, o sofrimento, tudo que acontece você não só aceita, mas não rejeita, aceita, vê o bem, vê o propósito, né? Ama, porque sabe que foi Deus que permitiu, então você ama, você não é que a gente não sente a dor, a gente sente, mas você ama estar na cruz, por causa da luz que a gente recebe sobre a cruz. Aí você ama estar na cruz, mas ainda sente, mas ainda olha a terra, sente o peso da natureza humana, ainda está apegado com a terra. Essa é a segunda pessoa. Agora a terceira, sendo a imagem de quem se adentrou nos confins deste reino. Ao contrário, a terceira, sendo a imagem de quem se adentrou nos confins deste reino, é tal e tanta luz que lhe faz esquecer tudo. Não sente mais nada de si mesma. O bem, as virtudes, as cruzes se mudam em natureza. Olha só. Então, não tem mais aquela luta para ter paciência, aquela luta porque as virtudes se tornam naturais, como natureza. Porque adentrou mais ainda nesses conhecimentos. Esquece de si mesma, esquece a terra. Não sente mais nada de si mesma. O bem, as virtudes, as cruzes se mudam em natureza. A luz a eclipsa, a transforma, e apenas lhe deixa olhar de longe o que a ela não pertence mais. Você não pertence mais à terra, você não toca mais. Ainda toca a terra, mas assim, de longe. A quarta é a mais feliz, porque é a imagem de quem não só vive em meu reino, senão de quem fez a aquisição dele. Tem uma diferença entre viver na divina vontade, entre viver no reino e fazer a aquisição dele. É o que Jesus fala que ele dá o dom da divina vontade primeiro como empréstimo. Ele primeiro empresta, depois dá. Então a gente vive no primeiro momento com a divina vontade como empréstimo e depois ele dá como dom. Quando você ama tanto a divina vontade mais do que a sua própria vida, ele testa, né? Ele nos testa. Quando ele vê que você só quer a vontade dele, não quer mais nada, só quer a vontade dele, custe o que custar, o sacrifício que você tiver que fazer, você faz a vontade dele sempre, só quer ela, ele te dá como dom. Aí você faz a aquisição do reino, não só como empréstimo, mas como dom. A quarta é a mais feliz, porque é a imagem de quem não só vive em meu reino, senão de quem fez a aquisição dele. Esta sofre a consumação total no sol do supremo querer. O eclipse que ele faz à luz
É tão denso que ela mesma se torna luz e calor. Não pode olhar outra coisa que luz e fogo, e todas as coisas se convertem para ela em luz e amor. Assim haverá uma diferença de graus no reino da minha vontade, de acordo com o qual as criaturas vão querer tomar de seus bens. Mas os primeiros graus serão empurrões e caminhos para chegar ao último. É um processo. Os primeiros graus, para chegar no segundo, tem que passar pelo primeiro. Para chegar no terceiro, passa pelo segundo. Para chegar no quarto, passa pelo terceiro. É um processo. Então, a gente tem que continuar se expondo à luz do sol. Continuar se expondo à luz do sol, aos conhecimentos. E não ficar assim, meu Deus, será onde eu estou? Onde eu estou? E ficar se avaliando e forçando a barra. Porque é o que foi falado. Não é para forçar. Não é para criar uma coisa da sua cabeça. E aí, depois que eu ouvi essa aula, então eu quero saber, eu quero perceber isso, o Senhor me mostra, e tipo assim, e não, isso é uma coisa forçada, e tem uma coisa assim, uma vontade sua de saber sabe, eu quero que alguém me confirme se eu vivo no terceiro, no quarto, no primeiro grau. Sabe, assim, ficar uma coisa assim, ter um diploma, eu quero que alguém me confirme, que me fale, que você vive, que seja uma coisa espontânea, que Deus fale, que Deus te mostre. E o que a gente só tem que fazer o quê? O que a gente tem que fazer? Se expor à luz do sol. É só se expor à luz do sol, não depende da nossa disposição, ele deixou muito claro aqui, não depende da nossa disposição. Depende, há uma diferença de graus, de acordo com o qual as criaturas vão querer tomar. Vão querer, quer dizer, quando ele fala vão querer, é de acordo com a vontade de cada uma. De acordo com a vontade de cada pessoa. Do quanto você quer, do quanto você deseja. Mas não é só, eu desejo, mas não é só desejar e falar que quer. Vão querer tomar, então é uma ação concreta. Querer, ter vontade de pegar esses bens e essa vida divina está oculta nesses conhecimentos. Isso está no livro do céu, bem claro. A vida divina está oculta nessa luz do Fiat, nesses conhecimentos, nessas verdades. Quanto mais eu me exponho a essas verdades, a esses conhecimentos, mais vai acontecer nesse processo da exposição a essa luz e você vai voando para o sol, porque a imagem da pessoa que está no terceiro grau, ela só fica olhando para o sol, ela só fica olhando para o sol o tempo todo, olhando para o sol, esquece de si mesma, mas ainda está com o pezinho na terra, e aí ela vai aos poucos voando para o sol, tirando os pezinhos da terra e indo em direção ao sol e se transformando no próprio sol. É um processo. Quanto mais você vai olhando para o sol, vai olhando, mais você fica encantada com ele, com o sol, e vai voar para lá. E você não quer saber mais da terra. Tira os pés da terra. Para tirar o pé da terra e voar, você tem que ter uma confiança. Confiar para voar e se abandonar. A terra é como se fosse assim, uma coisa que a gente coloca uma segurança, sabe? Tá com o pé firme na terra, é como se fosse uma coisa assim, uma segurança. Você voar, você tem que confiar para onde você vai, que é Deus, né? Você tem que voar para Ele, largar a terra, sair dessa segurança e voar para Ele. Aí é fé, confiança, amor. E quanto mais você olhar para Ele, mais você vai querer voar e chegar perto. E se transformar nele, ser uma com Ele. Aí ele fala no final desse trecho, ele fala, agora para ti que o deves fazer conhecer, é totalmente necessário que vivas no último grau. Olha, interessante o que ele falou. Para ela, que ela devia fazer a divina vontade ser conhecida, era extremamente importante que ela vivesse tudo, que ela vivesse no 4º grau. Como que ela ia falar de tudo sem viver? Que foi do testemunho que a Aline deu no vídeo. Como que ela ia explicar isso para as pessoas? Fazer a vontade de Deus ser conhecida, fazer essa santidade ser conhecida e não viver isso. Mas não é só para ela.
Aqui no nosso grupo, Jesus nos convida a ter a essa missão de fazer a vontade dele ser conhecida. Então, para nós, esse recado é para a gente também, porque ele nos chamou para fazer a vontade dele ser conhecida, para sermos um canal, um instrumento para a vontade dele ser conhecida. Então, é extremamente importante buscar esse quarto grau. Mas ele sempre deixa a gente livre, né? Não é assim. Mas aqui no nosso grupo, ele investe muito na gente para vivermos isso. É totalmente necessário que vivas no último grau. Amém, Fiat Jesus, eu confio em vós, amém. Outro ponto que foi falado na escola é sobre, às vezes, a gente ter dificuldade de se aprofundar e de mergulhar nesses escritos e viver realmente tudo que está no livro do céu, né? E mesmo lendo o livro do céu, ainda ter dificuldade para alcançar esse grau, né? De mais avançado de viver na divina vontade, que Jesus falou, né? Como ele falou dos 4 graus, que tem a pessoa, ele falou, no reino do Supremo Querer o título tem 4 graus. E aí no primeiro grau, a pessoa que vive, ela não está no reino, ela está fora do reino, mas ela recebe os reflexos que vêm desse reino e vive mais ou menos resignada com as contrariedades da vida, mas ainda está numa casa cheia de vícios. Aí no segundo grau, a pessoa já entra no reino, mas está nos primeiros passos, né? Como ele falou, mas estava falando nesse vídeo e nessa partilha. E no terceiro grau, a pessoa já está mais já tá já foi para um lugar onde o sol está batendo mais forte, mas ela continua ainda com o pé na terra, mas sempre olhando para o sol e esquece das coisas da terra, mas ainda continua com o pé na terra. E no quarto grau, a pessoa que sobe até o sol e se transforma em sol. Então, às vezes, aí ele falou, mas esses graus são um grau é empurrão para o outro. Então, para chegar no segundo grau, passa pelo primeiro, no terceiro para o segundo e assim. Mas para chegar nesse sol, às vezes a gente tem dificuldade de chegar nessa consumação total do sol e tomar posse do reino, como ele falou. No terceiro grau, vive no reino, mas ainda não tem posse dele. Ainda vive como, ele fala no livro do céu, como vive com o dom da divina vontade como empréstimo. Então, para viver, tomar posse desse reino, então qual tem dificuldades às vezes, tem coisas na nossa mente, coisas que a gente tem que trocar nosso pensamento, trocar nossa forma de ver as coisas, né? Que é o que foi falado, que Jesus mostrou. Tem gente que lê o livro do céu e vê as verdades como coisas de Deus, não vê como coisas dela. Que ela se sente tão pequena, vê essas verdades como algo tão grande, inalcançável. E já pensa assim, é impossível. No fundo da alma, tem essa consciência, essa informação. Não é possível viver tudo isso. É muito grande, é um mistério muito grande. É algo assim muito grandioso. Viver a santidade divina, a santidade original, viver a santidade de Nossa Senhora, de Jesus, viver com a mesma vontade de Deus. E aí lá no fundo, tem essa desconfiança, esse não acreditar, esse pessimismo, esse se sentir muito pequeno. Aí, claro, a gente sente meio pequeno. E aí Deus Deus fala que a nossa pequenez não atrapalha. Na verdade, se a gente não for pequeno, não entra no reino. Não entra. Só os pequenos, ele fala isso no livro do céu, só os pequenos entram. Só os pequenos vão acreditar. Aí você tem que ir trocando seus pensamentos, observando com muita atenção tudo que Jesus está falando no livro do céu. Tudo que ele fala, todas as informações, guardando todas as informações.
É, por exemplo, você acha muito pequeno, mas aí o que que ele fala da pequenez no livro do céu? Aí você fala, ah, então minha pequenez não é um problema, então eu não vou ficar, eu vou tirar esse, vou trocar esse pensamento. Aí você troca o pensamento, ah, minha pequenez não atrapalha, na verdade eu tenho que ser pequena mesmo. É para minha vontade se sentir mesmo, para o meu eu, para a minha vontade se sentir mesmo é, pequeno, incapaz. É isso, é nesse estado que eu preciso estar, me sentir incapaz. E aí então não tá errado eu me sentir assim incapaz. Só que eu tenho que lembrar que eu tenho que sair disso, falar, eu não sou capaz, eu não tenho capacidade sozinha, mas o que Deus fala no livro do céu, ele me criou para isso, ele me criou para viver com a vontade dele. Essa é a vontade dele. E a única coisa que vai atrapalhar é se eu não quiser. Então eu quero, então pronto. Então você vai guardando todas as informações e acreditando, né, em tudo e tomando posse dessas verdades que é para você. É para você que ele está falando. É para quem está lendo, é para você que chegou. É para toda a humanidade, é para todos os seres humanos. Então você não ficar é, você vai, como é que fala? Tomando posse de tudo, de tudo. Ah, não, eu sou pequena, mas é isso mesmo que tem que ser. Eu sou incapaz, eu me sinto incapaz. Os dias eu explicar no livro do céu isso. Não, mas é, é assim mesmo, você tem que é isso que. Porque se você se sentir capaz de alguma coisa, você não vai ser o nada que precisa ser. Que ele só cria tudo sobre o nada. Se você se sentir capaz sozinha, você tem que se sentir incapaz de entender que ele que quer. E é ele que vai habitar em você. Ah, mas não é possível, isso é. Você foi. Como não é possível? Você vai ler no livro do céu que a finalidade da criação foi isso. Então, como não ser possível? Deus habitar em você e falar através de você, viver através de você, trabalhar através de você e pensar através da sua mente. Como não ser possível se ele te criou justamente para isso? Então, seria falar que Deus é impotente, ele não tem poder para criar algo. Ele criou o ser humano com essa finalidade. Então, falar que isso não é possível é falar que Deus criou algo defeituoso. E falar que Deus criou algo defeituoso é falar que ele não é perfeito, e ele é perfeito. Aí que entra juntar todos os conhecimentos, tudo que a gente sabe de Deus, né? Ele é perfeito, ele não cria nada imperfeito. Ele é perfeito, ele criou o ser humano com essa finalidade, com esse propósito. Então não tem lógica não ser possível ele habitar na sua alma e você viver essa santidade, se você foi justamente criada para isso. Aí essas informações vão entrando na nossa alma e você vai entendendo e vai, então eu quero viver isso. A única coisa que vai impedir que eu viva isso é a minha vontade, então, se eu quero, eu quero realmente. E E não ficar colocando esses empecilhos na mente, isso tudo é na nossa mente, na nossa inteligência, na nossa memória, tá tudo lá na nossa alma. E às vezes a gente nem percebe que tem. Você tá lendo o livro do céu, você tem essas dúvidas lá no seu subconsciente. Então tem que ficar atento, né? Então olha como algo muito grande, infinito, que nunca vai caber na cabeça da pessoa. E aí já entra com esse pessimismo muito grande, né? Porque a pessoa pensa assim, eu tenho que enaltecer Deus, deixar é, é, ele tem que ser enaltecido, visto de uma forma assim, inalcançável, lá numa altura que ninguém pode alcançar, que se eu pensar que Deus cabe dentro de mim, que eu estou diminuindo Deus. E na verdade, Deus é amor. E o amor, quando ele se restringe, ele ama muito mais. Então, todas as respostas estão. Ele te dá todas as respostas. Você não vai estar me diminuindo. Quando você pensa que eu posso estar na sua alma, você não está diminuindo o que Deus é. Porque Deus é amor.
Deus é amor, bondade. E ele fala é, que esse ter que diminuir, ele ama muito mais. Quando ele tem que se restringir para caber dentro da criatura. E enaltecer esse amor de Deus. Você está enaltecendo o amor dele. Quando você acredita que ele pode habitar na sua alma, apesar de você ser tão pequeno. Então é como se a pessoa visse que ela não tem parte naquilo que Deus está revelando. Como se fosse para Luísa ou para outra pessoa, não para você. Você não vê que aquela mensagem é para você. E se você prestar muita atenção no livro do céu, em vários momentos ele vai deixar isso muito claro, que é para toda a humanidade. O título já deixa isso muito claro. O título do livro. O título de um livro, ele vai descrever o que o livro está trazendo. O título dado ao livro do céu foi escolhido por Jesus, abençoado por Jesus, escolhido por Jesus. Não foi o padre, não foi o Santa Ana Maria de França, não foi a Luísa que deu esse título, foi Jesus. E ele escolheu o título. E o título descreve, assim, como se fosse uma manchete de uma notícia. A manchete da notícia vai estar falando resumidamente, assim, o que tem a notícia. Então, o título de um livro é um resumo, assim, bem resumo mesmo de tudo que está ali dentro daquele livro. E qual é o título do livro do céu? A chamada às criaturas a seu posto. O título já deixa bem claro. Quando você, primeira coisa que você lê no livro é o título. Aí você vê um título, a chamada, livro do céu. A chamada às criaturas a seu posto, a finalidade para o qual foram criadas. Então Deus está me chamando. Chamando todas as criaturas. Eu sou uma criatura, então Ele está me chamando. Então esse livro todinho é uma chamada de Deus para as criaturas voltar à ordem. Então é totalmente meu. Eu tomo posse, é meu. É para mim esse chamado e eu atendo esse chamado e vou. Tomo posse de tudo que está escrito aqui. É meu. É meu. Foi para mim. Ele está me chamando e cada um que lê tem que entender isso. Ele está me chamando para viver na divina vontade. Eu entreguei a minha vontade. Ele me deu a dele. Então, pronto. E acreditar nisso, né? É uma carta de Deus para a humanidade, para todo mundo. E a gente tem que tomar posse e proclamar isso, né? Quando a gente fala e proclama, tem essa fé, ele como foi falado, né? Quando ele vê que a gente tem essa liberdade, essa fé, essa confiança, e atendeu ao chamado dele, que ele está chamando, e você fala: Oi, Jesus, estou aqui. É para mim esse chamado. Ei, o que é que o senhor quer? E vai ouvir o que ele está falando. Recebe todas aquelas verdades para você, é seu. Eu estou falando comigo. Tem a Luísa aqui, porque ela foi um instrumento para receber todas essas verdades, a primeira, a cabeça da missão. Aí ele vai explicar no livro do céu a missão da Luísa, quem é a Luísa e tudo. Você vai ouvindo e vai guardando, ele vai te explicando, né, tudo o que está lá. Para você entender que não é só para ela, né? Então, Jesus percebe. Não, aí ele começa, né? Aí ele vem habitar dentro de você. E aí já não é mais você pensando, é ele pensando com a sua mente, é ele falando com a sua boca, é ele trabalhando através das suas mãos, caminhando através dos seus pés, respirando. Toma posse de você, ele que está morando. Deus está morando na sua inteligência, memória e vontade. E tudo o que você faz é ele fazendo. Porque todos os atos que saem da sua pessoa, da sua humanidade, o seu corpo é animado pela sua alma. Sem a alma, o corpo está morto, não consegue fazer nada.
E a alma tem inteligência, memória e vontade, é onde está as potências da alma. E é nesse lugar que Deus está, na vontade, na inteligência e na memória. Então, se Deus está acampado, morando na sua vontade, na sua inteligência e na sua memória, é Ele que está fazendo os atos. Porque Ele está na sua alma, e é a sua alma que está dando vida ao seu corpo. E é através do seu corpo que saem os atos. Então, é Ele que está. Você dá espaço todo para Ele, só que é Ele, então, Ele vai fazer tudo. Né? Já Ele falando, Ele pensando e ouvindo. E aí você vai ouvir Jesus quando você está pensando, né? Ele vem já instantaneamente falar, ele instantaneamente falando, ao vivo, assim, instantâneo. O que está saindo da sua boca é ele falando. O que você está pensando é ele pensando. Aí você fala, não, mas por isso que tem a questão da fé. Como que você vai acreditar que é ele? Como que vai ser isso? Você tem que acreditar. Tem que acreditar que é ele, que é possível, porque se você coloca um empecilho, eu sou muito pequeno, não é possível, não é como ele estava falando, não é. É uma coisa que no fundo você acha que não é possível, aí ele não tem como fazer. Porque se você acha impossível, você não dá sua vontade assim, realmente. Se você no fundo acha impossível. Achar impossível, olha gente, achar que não é possível Deus habitar na nossa alma e viver desse jeito, é, é como se fosse assim uma oposição à vontade de Deus. Por quê? No plano dele, o ser humano foi criado para isso. E se você acha que isso é impossível, é como se você não concordasse com o plano dele. Então tem um descasamento aí, tem uma coisa assim que impede que ele habite, domine totalmente na sua vontade. Porque tem algo lá na sua alma, no seu inconsciente que duvida de Deus, que duvida do poder dele, do amor dele. Sabe? Então, é muito sério isso, essa conversa, né? É muito sério. Duvidar. Então, é por isso que ele falou aqui, ó, quando Jesus percebe que a gente dá toda essa liberdade, toda essa segurança, essa confiança, ele vai abrangendo a capacidade da gente entender. E aí, quando ele vê que a gente está totalmente assumindo isso e falando, assumindo, acreditando e assumindo essa verdade, é que a gente está lendo, quando ele vê que a gente assume mesmo, eu sou filha da divina vontade, eu sou filha, Senhor, da tua vontade, eu não quero nunca a minha vontade, eu quero a sua. Aí ele toma posse da sua vontade, toma posse de você, da habitação dele que ele criou. Porque você concorda plenamente, entende, concorda, confia, ama esse plano dele, confia e fala assim: realmente é possível, eu quero. Vem, Senhor, vem morar na minha alma. Vem habitar, tomar posse do que é seu. Que o Senhor me criou foi para isso, para viver isso. Então, quando você toma posse, aí ele toma posse. Quando você assume, ele toma posse de você. E aí você acredita, é ele que está fazendo tudo. É ele que está movendo minhas mãos. Tudo que sai das minhas mãos são atos divinos. É Jesus que está fazendo, que está trabalhando, que está cuidando do meu filho, que está fazendo tudo que eu faço. É Ele que está fazendo. Aí ele fala no volume 11, ele fala assim, ó. Desde que eu falei do volume 11, ele fala assim, que para a alma esquecer, como esquecer de si mesmo. Tudo que você vai fazer que é necessário, você pensa, é Jesus que quer fazer. E ele vem fazer em você.
Você vai trabalhar, é Jesus que quer trabalhar. E ele vem trabalhar através das suas mãos. É Jesus que quer rezar, é Jesus que quer descansar, é Jesus que quer dormir, é Jesus que quer comer, é Jesus que quer estudar, é Jesus que quer falar. Aí você não existe mais, é só ele. E aí, se você não acreditar nisso, se no fundo, não acreditar que é ele que está fazendo através das suas mãos, como que vai acontecer isso que Jesus está falando no livro do céu, nessa parte do livro do céu? Se você olha para as suas mãos e não acredita, não, não é possível que Jesus trabalhe através dessas mãos, das minhas mãos. Olha mesmo para sua mão e, e, e vê se realmente você acredita. É Deus que trabalha através desses dedinhos aqui meus. Então é Ele que tá, sabe? Então, se você não acreditar nisso, não conseguir acreditar nisso, não vai acontecer o que ele fala no livro do céu. Esse esquecimento de si mesmo, esse abandono total nele falar, é Jesus que quer trabalhar. Então, ele vem trabalhar através das suas mãos. E aí o trabalho que você está fazendo ali é ele. Coisas simples. E aí, simples, simples, simples. Fazer comida, cuidar da casa, trabalhar no emprego que você trabalha, trocar a fralda do seu filho. Aí você pensa, não, estou rebaixando Deus. Como que Deus vai se prestar a fazer esse tipo de coisa, trabalhar nas minhas mãos, mas eu sou uma dona de casa, eu faço comida, arroz, feijão, carne, eu corto verdura, eu trabalho, eu sou motorista, eu estou dirigindo. Como que Jesus vai se abaixar para fazer um ato desse tão humano, tão simples? Pois é, aí que é o problema, que aí a gente não acreditar nisso, não entender isso, porque ele fala, é isso mesmo. É isso mesmo. Nesse trecho, eu vou ver se eu acho o trecho. Nesse trecho ele fala, é isso mesmo, eu me abaixo para fazer as ações. É isso mesmo. E você está fazendo junto comigo o que eu estou fazendo. Enquanto você está aí fazendo sua comida, eu tô criando almas. E você está junto comigo criando as almas. Eu estou salvando, eu estou redimindo, eu tô corrigindo. Eu estou levando algumas para o céu, outras para o purgatório. Estou julgando e você está junto comigo fazendo o que eu estou fazendo. E eu estou junto com você fazendo o que você está fazendo. Nós dois sempre juntos. Não existe mais separação. Então é acreditar, né? É fé. Ter essa fé. Esse abandono, essa confiança. Então, esse trecho que eu citei é no volume 11, 14 de agosto de 1912. Minha filha, para que a alma possa esquecer-se de si mesma, deve fazer de maneira que tudo o que faz e que lhe é necessário, o faça como se eu quisesse fazer nela. Se reza, deve dizer, é Jesus que quer rezar, e eu rezo juntamente com ela. Se deve trabalhar, é Jesus que quer trabalhar. É Jesus que quer caminhar. É Jesus que quer tomar alimento, que quer dormir, que quer levantar-se, que quer divertir-se, e assim de todo o resto da vida. Só assim a alma pode esquecer-se de si mesma, porque não só fará tudo porque o quero eu, senão que, porque o quero fazer eu, necessita propriamente a mim. Então era esse trecho. Então é muito interessante Jesus que ele esclarece, né, pra gente esquecer de si mesmo, porque aí você não vai fazer porque você quer, então você esqueceu de você. Não é por você, não é porque você quer, é porque Jesus quer. Então você olha para ele, para a vontade dele, para o que ele deseja. Então você esquece de você. Esquece de você. É Jesus, eu trabalho não porque eu quero, é porque Jesus quer. E ele vem trabalhar em mim. Ele vem rezar, caminhar, dormir, comer, respirar, viver. Eu não vivo, eu vivo porque Jesus quer e ele vem viver em mim. Só assim pode a alma esquecer-se de si mesma, porque não só fará tudo porque eu quero eu, além de fazer tudo porque Jesus quer, porque é a vontade dele, se não porque quero fazer eu, necessita propriamente a mim. Então ele vem fazer em você. O que você faz só por causa dele?
Faz porque ele quer fazer e ele vem fazer, trabalhar, rezar, caminhar, viver, fazer os atos através das suas mãos, da sua humanidade, né? Ele te veste como uma roupa. Amém, Fiat Jesus, eu confio em vós. Amém.